Hoje, essa data de muitos acontecimentos, que a gente possa realmente trazer todos eles aqui e agora, para esse momento, porque vamos falar aqui sobre esse ser que tem muitas facetas. Se a gente está falando de consciência cósmica, a gente quer conseguir enxergar 360 graus desse nosso ser. Mas se a gente está falando de um ser multidimensional, nós não estamos só olhando essa esfera, que a gente possa também estar olhando nessa esfera do tempo, que é além do tempo. E antes da meditação, eu comecei a falar sobre dentro do calendário, quais são os acontecimentos do agora. Os acontecimentos do agora, nesse dia de hoje. Primeiro, logicamente, nós acabamos de passar pela Páscoa e por Pêssar. Pêssar é o momento da saída de limitações que existem dentro de cada um de nós, que tomam o comando dos nossos pensamentos, das nossas ações, que muitas vezes na hora a gente se acha muito fraco para conseguir fazer diferente. E nós estamos no mundo da dualidade. E no mundo da dualidade são dois, sempre tudo tem dois lados. Unindo com o livro que a gente está lendo, que é esse livro Vaikra, o Levítico, que fala sobre as ações e as oferendas e os sacrifícios do sacerdote. Daqui eu vou pegar o gancho para unir com o assunto do mundo da dualidade. Porque quando a gente pensa nesse livro que fala sobre sacrifícios, o livro anterior, que era essa saída, o Êxodo, nós falamos sobre um relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o divino, entre nós, seres físicos, e a nossa alma. E quando a gente entra neste livro, que é o chamado, primeira palavra é aquela que dá toda a síntese. Eu estou fazendo aqui um resumo, porque algumas pessoas não estavam presentes fisicamente nos outros encontros, e quando a gente escuta a palavra que está sendo falada, quando a gente abre a energia, lógico, é maravilhoso, está online, está na gravação, mas a palavra, ela vai, como não é que ela vai se encostando, mas ela vai sendo incorporada em nós com uma outra frequência. Então, primeiro a gente falou sobre, lá naquele livro, sobre os 10 mandamentos. Eu falei, não são mandamentos, são os 10 pronunciamentos, os 10 aconselhamentos, as 10 falas. E a gente ficou trabalhando durante muitas semanas sobre um dilema, que é esse assunto. O que me move? É um mandamento que vem de fora, ou é algo que está incorporado dentro do meu ser, que quer colaborar com a criação? O que é que está regendo o meu caminho? Essa relação, que relação eu tenho com o divino? E, de novo, essa mesma pergunta, ela chega para nós agora neste livro, só que ela vem apresentada de uma forma diferente. Porque agora, se as últimas 5 leituras daquele livro eu estava construindo um mishkan, um tabernáculo, e ali apareceu a roupa do sacerdote. Agora, eu estou realmente colocando a mão na massa para fazer o serviço do sacerdote. Como é que o sacerdote faz? Para cuidar das oferendas, como é que ele mata o animal, como é que ele cuida do altar, o que é que tem no altar, o que cada uma das oferendas representa. E a gente sabe que a gente não vai levar isso ao pé da letra, mas vamos voltar para a relação, para essa relação importante. A relação desse sacerdote e o seu serviço divino. E a gente já sabe que cada um de nós é o sacerdote.
E que o templo divino que a gente está construindo é a nossa jornada com várias dimensões. Então, é o cuidar do nosso corpo, nessa porção, inclusive, vai ser apresentado de novo o assunto da comida kasher, o nosso templo sagrado, que é a nossa casa, o nosso templo sagrado, que é a nossa vida, e como é que a gente lida com esse sagrado dentro de cada uma dessas dimensões, sendo que, na síntese, a pergunta vai ser: o que está me empurrando? O medo do castigo ou a minha vontade de manifestar a luz por mim mesmo? O trabalho do sacerdote está aqui, cada um como sendo sacerdote. E nós, não é à toa que quando a gente está fazendo a contagem do Homer, que a gente faz essas reflexões, essas perguntas para dentro de cada um de nós, que a gente faz a contagem do Homer quando a gente está justamente recebendo a possibilidade de fazer a leitura desse livro. Porque este sacerdote que está construindo este templo sagrado, ele precisa passar por questionamentos profundos para que as oferendas que ele está oferecendo nesse templo sejam aceitas. Afinal, novamente, o que é que está me empurrando na minha vida, com essa ligação que eu tenho com o divino? Eu estou sendo levado pelo medo de um castigo, ou eu estou sendo levado por uma chama que está dentro do meu coração, que quer fazer tudo a serviço de uma alma que é a soberana, que é a rainha, e que quando eu aceito verdadeiramente esta missão, eu ajo de forma completamente diferente na consciência. Na ação é exatamente a mesma coisa. A pessoa está fazendo exatamente o mesmo preceito. Ela faz tudo como manda o figurino. Só que lá dentro da cabecinha dela é completamente diferente. E a luz que ela está manifestando é completamente diferente. A correção que ela está fazendo da vida dela é completamente diferente. Porque aquele que segue o comando da sua alma no seu mundo, ele vira o soberano do próprio mundo. Ele não está aqui obedecendo a ordem de Deus. Ele não está aqui obedecendo a ordem que ele está recebendo pelas condições, por... Ai, peraí, só um minutinho, que tem alguém aqui que quer entrar. Pronto. Ele não está obedecendo a ordem de alguém que disse que as coisas têm que ser feitas assim, assado, porque assim determina a religião. Não. Ele está fazendo daquele jeito que ele vê ali a possibilidade dele criar um conduíte que vai ligar ele com a luz. Por isso a contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? É a possibilidade de eu conseguir redescobrir dentro do meu ser as características divinas, os atributos divinos que estão dentro dele. E que, se eu não colocar a minha consciência nesse serviço, dessa busca por essa luz, eu vou ficar paralisado, eu não vou poder usar todo o potencial de liberdade que eu tenho. Por quê? Porque enquanto eu não tenho essa busca, o que está me comandando? Os desejos do meu ego, que quer manter aquela imagem, aquela aparência, aquela condição que a gente tem para ser aceito, para ser respeitado pelo outro. Então, eu preciso, dentro da minha consciência, fazer questionamentos para que
o fogo que eu esteja acendendo dentro do altar seja o fogo que vai, em primeiro lugar, queimar aquilo que não está servindo, que, digamos, seria o sacrifício ou a oferenda. Queimar aquele Deus que me conduz por um caminho que não é o caminho que traz a minha elevação. Isso a gente falou na primeira leitura desse livro. Corban Olá é o sacrifício de elevação. O sacrifício que não é algo que eu faço pelo outro, é algo que eu estou fazendo pelo meu próprio ser. E na porção dessa semana, que se chama Shemini. Shemini quer dizer o 8º. É a inauguração do Mishkan, aqui dentro do tempo linear da história, que não é linear. É como se a gente estivesse no segundo ano, se eu estivesse entrando no segundo ano da saída do Egito. E eu falei para vocês que aqui é exatamente a metade da Torá. E a metade é, quando eu penso numa balança, eu estou falando de algo que está perfeitamente equilibrado. Quando eu tenho uma porção aqui que é igual à porção dali, eu estou equilibrado. E aí eu consegui chegar exatamente no equilíbrio. Estou pensando em Tiferet, eu estou pensando no número 8, inclusive. O que representa o número 8? Quando a gente pensa no número 8, a gente está vendo o símbolo do infinito. Aquilo que não tem começo nem fim, aquilo que é contínuo. E quando eu penso num infinito, algo que é contínuo também, o que eu vou fazer como sendo um sinônimo, né? O que vai trazer para mim como algo em paralelo igual? O que é igual? Algo que não tem fim. A definição de uma bênção. Por isso, no Zohar, quando a gente vai falar sobre porção Shemini, a gente vai fazer a leitura do Zohar, a gente vai ver lá uma porção de parágrafos falando sobre a letra Bet. A letra Bet, que é o início da Torá, Bereshit, e que, por sua vez, quando eu penso na letra Bet, eu tenho essa palavra bênção, porque é a continuidade, e aí, de novo, o equilíbrio. Os 2 filhos de Aron, os mais velhos, Nadav e Avihu, quando Moisés e Aron saem, eles pegam esse fogo e esse incenso e eles levam para dentro do tabernáculo. E, com isso, um fogo estranho vem do céu e queima os 2 e eles morrem. Corpo intacto, mas a alma sai. E essa história, que parecia ser a história mais bacana, uma festa de inauguração do templo sagrado, gente. Putz, meu Deus! Imagina a expectativa das pessoas. E aparece uma coisa dessas. É demais! É demais! Vira uma tragédia. E aí Moisés vai falar para Aron o que aconteceu. E Aron tem que fazer o serviço sagrado e ele não vai entrar no luto. Ele não entra no luto. E aqui também várias reflexões. Por outros anos, aqui nós não estamos fazendo mais suspense, que hoje em dia, graças a Deus, tem tanto professor falando de Cabala em tantos canais, em tantos ouvidos, tantas bocas. Então, gente, daqui a pouco todo mundo vai ser professor de Cabala, todo mundo vai conhecer todas as histórias, todo mundo vai saber o que pensar.
na hora certa, no momento certo. Então, isso já é o começo da nossa vitória, viu? Esse tipo de concorrência é a melhor de todas as concorrências. Isso até está me lembrando uma coisa que eu quero dizer para vocês. Isso é dos dois lados, né, da vida, né? Como Deus é perfeito, como ele fez o relativo. Até as características que às vezes a gente acha que são negativas, elas são positivas. Porque o que isso faz? Com que cada um tente se superar para ser melhor. Olha, o outro fez assim, fez assim, fez assado. O outro fez assim, fez assim, fez assado. Então, eu preciso fazer assim, assim, assado, mais o plus. E mais o outro plus. E aí, essa é a vida. A gente vai tentando, cada vez, ir mais longe. Até na concorrência, é muito positivo. E aí, quando a gente pensa nos dois, a gente sabe que eles vão ser parte da alma do profeta Elias, que é aquele que vai trazer a notícia da era messiânica. A era messiânica vai chegar através das palavras do profeta Elias. E aqui vem mais uma ligação. Não, Pinhas vai sim. Não, mas falando do profeta Elias. Ele vai trazer as palavras, prestem atenção, ele vai trazer as palavras da era messiânica. Quem é o professor de Rabi Shimon Bar Yochai? Quem ensinou Cabala para Rabi Shimon Bar Yochai quando ele estava lá na caverna? Quem que aparecia para ele todos os dias e deu para ele todas as chaves que estão ali no Zohar? Quer dizer que o profeta Elias é aquele que apresenta a Cabala. E aí a gente vai entrando nas dimensões mais elevadas. A gente pode até pensar numa pessoinha, com uma roupinha, com uma barbona, até com uma quipá. Mas o que a gente está entendendo com isso? Que, através da Cabala, eu consigo trazer a era messiânica, eu consigo ser o meu próprio salvador. Através dessas palavras, eu consigo transformar tudo na minha vida. Tudo. Então, Nadav e Avihu vão ser o profeta Elias. Eles também, conforme a Gra falou aqui, eles também vão entrar em Pinhas como se fosse um ibur, como se fosse uma dose de alma extra que acontece, que pode acontecer com qualquer pessoa, um justo que se aproxima de uma pessoa num momento de iluminação, e aquela pessoa vai servir como um canal para fazer uma correção X, e ele ajuda aquela pessoa naquele momento a executar uma situação e ele com isso também se corrige. Ou às vezes ele só está ali trabalhando, trazendo ali uma situação que não é dele. E ele corre um grande risco, porque ele pode se contaminar por aquela alma que ele está, entre aspas, acoplando. Ele também pode se contaminar. O fato é que a gente também tem que pensar que já está acoplado dentro da gente um pedacinho de Deus. E que quando a gente está fazendo os abusos que a gente faz, nós estamos acoplando sujeira no Criador. A gente nunca para pensar nisso. Então, dentro de cada um de nós tem um pedacinho desse Deus. Quando a gente está fazendo... Quando a gente... então, são as coisas, infelizmente, né? As imagens, que às vezes elas são imagens verdadeiras, outras vezes elas trazem uma contaminação tão grande que talvez a gente poderia aqui agora pensar, porque está vindo isso aqui na minha cabeça, que quando a gente vai embora dessa dimensão, que talvez a gente virasse anjinhos. Olha, agora eu me livrei do meu corpo, então agora eu virei um anjo. O que eu quero dizer para vocês que aquilo que a gente é aqui, a gente vai levar para essa dimensão espiritual
Não faz a menor diferença o material. O que faz diferença é o que está dentro do meu coração. Se dentro do meu coração tem amor, aquela quantidade de amor, eu vou levar. Se dentro do meu coração tem ódio, aquela quantidade de ódio, eu vou levar. Só que o que vai acontecer? Quanto mais ódio, quanto mais inveja, quanto mais peso, mais baixo eu vou ficar. Quanto mais correção eu fizer, quanto mais eu tiver incorporado num conceito que me purifica através das minhas ações, eu vou estar menos pesado. Então, quando a gente fala, olha, a alma quer se elevar, não é a asinha do anjinho que vai fazer a alma subir, é o peso da minha alma. Por isso, no Egito, quem já foi para o Egito, o livro dos mortos, não tem lá aquela Deus Tot, a pesagem das almas? Quanto pesa o seu coração? Aquilo é exato. Gente, é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Nós vamos estar pesando aqui, estamos pesando o que está sentindo, o nosso coração. Por isso a gente tem que estar com o nosso coração leve. Por isso o sumo sacerdote só pode fazer o seu trabalho quando ele tem o coração leve. Por isso a gente está fazendo a contagem do Homer, para poder ficar com o coração leve, poder ficar com o corpo leve. Leveza no coração, leveza no corpo. Peso no coração, peso no corpo. Então, são as dimensões de um mesmo oitavo dia que representa Binah. Oitavo, o infinito. Eles, naquele momento, eles estão abrindo. Nós estamos na... Gente, eu deixo lá. A abertura do mar, eles estão incorporando. O que é a abertura do Mar Vermelho hoje, para nós? O que é a abertura do Mar Vermelho? É eu conseguir sair do meu limite. O que é que traz a minha condenação? O que é que traz para mim a força da morte? O meu egoísmo. Quando eu abro o Mar Vermelho, eu estou conseguindo fazer o quê? Eu estou conseguindo encontrar liberdade, de usar o meu livre-arbítrio, para eu poder buscar a minha própria salvação pelo potencial que está dentro do meu ser. E eu estou recebendo de Nadav e Avihu uma dose extra de força e energia. E eles, além disso, estão espiando todas aquelas oportunidades que eu podia ter feito coisas e eu não fiz. A Cabala traz para nós um olhar que ele transcende. E de repente, quando você vê, gente, não é que uma peça se encaixa na outra peça. Uma peça é parte da outra peça. Não dá para separar nada, porque está tudo junto. É, cosmicamente, gente, uma união de tantas energias. Aaron conseguiu ver. Aaron não entrou no luto. Ele conseguiu ver tudo isso. A gente tem a visão muito limitada, infelizmente. A nossa visão realmente é muito limitada. Se a gente for pensar, né? Estou falando aqui do fogo e da cabala. Quando a gente pensa nessas dimensões do estudo da Torá, e que a gente tem falado muitas vezes sobre essas palavras, então aquele estudo mais... o que leva as coisas de forma mais literal, se a gente fosse pensar numa árvore, na própria árvore, mas naquela árvore da cabala, a árvore que está virada de cabeça para baixo, com as raízes para o céu. Então, assim, o fruto, o efeito, é o livro, com essas palavras. Que a gente lê, Vaikra, e chamou. E chamou, qual é o sentido disso? Ele chamou o fruto. Depois, um sentido
em que eu começo a fazer algumas associações de significado, eu consigo chegar nas folhas dessa árvore. São muitas folhas. E as folhas não são tão pesadas quanto essa fruta. Mas folhas, muitas folhas, muitos sentidos. E aí depois eu vou chegar nesse terceiro nível, que é o Drash, que é o que está no Midrash, que são esses vários comentários que vão se sobrepondo, que é exatamente esse exercício que a gente está fazendo aqui, que a gente começa a falar da história, e aí a gente une uma história na outra história, e aí a gente pega aquilo que um sábio falou, e aí a gente une com a história da tradição, a gente une com a história da Cabala, e a gente vai construindo os galhos dessa árvore, que é a união do fruto, das várias folhas. E a Cabala é o sod, as raízes. Essas raízes que estão viradas para o céu. Que é de onde vem absolutamente a seiva, que vai dar vida para tudo. Porque quando a gente não tem essa seiva, quando a gente não consegue fazer essa ligação, a árvore fica seca. Se eu cortar a raiz, eu não vejo nada. O oculto é de onde vem a vida. Eu não vejo a vida. Eu não vejo essa dimensão espiritual. Eu não vejo o que está lá em cima. Da mesma forma que eu também não vejo o que está oculto dentro do meu próprio ser. Essa é a força da vida, que eu não vejo. O que eu vejo é só o fruto. E aonde a gente quer mudar, que a gente falou no início, nós queremos mexer na causa. Nós precisamos fazer com que essas raízes possam cada vez estar mais ligadas com essa seiva lá de cima, ao invés de querer ficar pegando a pobreza que está aqui na Terra. Porque o alimento que está aqui na Terra só cuida do corpo, não alimenta o resto das outras dimensões. Não dá, é pouco, é muito, muito pouco. Poder fazer essas ligações é a única maneira da gente conseguir fazer a transformação. E a gente não está falando de religião. Não. Nós estamos aqui falando de vários seres que talvez como Jesus, Nadav e Avihu, vários seres que se doaram 100% para que a gente pudesse alcançar a nossa iluminação. Se o propósito do amor é o propósito da minha alma, a primeira reflexão, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, o amar ao próximo como a ti mesmo já está incorporado ao meu ser. Se eu não consigo amar o próximo, é porque eu ainda não conheço o amor. E nós estamos aqui, porque é muito fácil, né, a pessoa falar, mas é bem difícil aplicar. Amar ao próximo como a ti mesmo é 25 horas por dia eu só fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. É eu conseguir durante 25 horas por dia fazer para o outro só aquilo que eu quero que façam para mim. Se eu não quero que aquilo que eu estou fazendo seja feito ao meu ser, eu não faço. Não é fácil. Mas esse é o propósito do amor. Para que eu, ao fazer isso, possa ser esse ser iluminado que brilha como Criador, e eu possa ter a liberdade, porque eu não tenho decretos nem julgamentos em cima das minhas costas, porque cada vez que eu faço para o outro algo que eu não quero que seja feito para mim,
eu estou criando um julgamento para mim mesmo. E aí o que acontece? Peso. O amor existe para eu poder me liberar do julgamento. O propósito do amor é esse. É eu poder elevar o meu ser através do outro, porque a questão é que eu só consigo elevar o meu ser através daqueles que estão em volta de mim. Lembrando que os que estão mais próximos são aqueles que a gente precisa mais exercer o amor, porque provavelmente são aqueles que a gente mais precisa limpar a relação. Quanto mais próximo, mais eu preciso limpar a relação. Não quer dizer que o estranho que apareceu para mim, eu possa fechar os olhos e fazer de conta que ele não existe. Mas realmente as nossas maiores correções estão, lógico, dentro da nossa família e nos núcleos mais próximos. E aí, graças a Deus, a vida traz presentes para nós, né? Que a gente encontra pessoas pela nossa vida que trazem muito amor e muito prazer. E através desse encontro, a gente consegue ter o fôlego para conseguir enfrentar os outros encontros que são doloridos. Porque sem ter uns alívios, a gente ainda não virou santo, né? Então a gente precisa dos amigos para conseguir ter os alívios e seguir pela vida, né? Nessa força do amor. Amanhã a gente vai estar na materialização do amor, que aí fica a pergunta para vocês. Se realmente a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente acha que é certo, né? Aquilo que a gente escuta sobre o amor, a gente consegue colocar em prática? A gente consegue amar? Então, por exemplo, aqui eu sei que tem uma pessoa que ama animais estranhos, mas ama um amor sem fim. Chega a doer. Não, eu tô falando cachorrinhos. Faz animais estranhos. Não, eu digo, não são. Então, olha só. Veja, são animais. Se você está vendo ele passando na rua, não conhecidos, são estranhos. Então, veja bem. Não, é que gente, não, eu vou dizer para vocês, isso é de uma beleza. É de uma beleza, porque você olha para algo estranho, algo que você viu pela primeira vez, e você sofre por aquele animal. Você sofre, porque eu sei, eu conheço. Ela sofre. E ela só fica feliz quando ela vê que ela está fazendo bem para aquele estranho. Agora, veja bem, isso é uma situação que eu estou colocando aqui, que eu estou trazendo. Por quê? Por que a gente não consegue sentir esse mesmo amor por outras pessoas? É isso que eu quero dizer. É mais fácil a gente sentir. E assim, eu sei que dentro do coração transtorna. Não é pouco amor. Isso mostra muito amor. É lindo. É lindo. É muito, muito amor. Todo amor que a gente sente, ele traz a força da vida porque ele nos coloca numa posição que é diferente da indiferença. O ódio é a indiferença, porque o ódio traz essa frieza. A guerra, Marte, como tudo está interligado, né? A gente vai falando uma coisa e já vai vir outra. Marte é o planeta que seco, não tem vida, não tem água, é frio, não tem nada. Planeta vermelho. O que tem no planeta vermelho? É o nosso sangue. O sangue frio. O sangue frio. Esse sangue que é o sangue da indiferença. Você tá bem, você não tá bem? Tanto faz. A pessoa amorosa é o quê? É aquela pessoa que olha para o outro e sofre junto com ele. Olha que pessoa amorosa. Então, sentir e manifestar o amor é manifestar esse calor humano, de você olhar para o outro e querer colaborar, porque você vê o sofrimento dele, independe de quem ele é, mesmo estranho. Você sofre pelo estranho. A Cabala põe a gente nesses lugares, né? Então, para mim,
a melhor explicação de Malhut de Hesed é a colocar em ações práticas o sentir o outro, é ser sensível ao outro. Essa medição de ficar no tapete. É. Bom, obrigada pela presença de vocês. Eu vou esperar vocês na sexta-feira, no acendimento das velas, e todos os dias no Stories do Instagram e no Reels do Instagram, fazendo a contagem do Homer. Quanto mais pessoas estiverem nesse processo, mais nós estamos limpando, mais a gente está evoluindo e mais nós estamos trazendo essa atmosfera de luz aqui para esse nosso planeta. Então, obrigada para vocês.